Oi, Ju, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Vitória. Então, eu vou fazer uma entrevista contigo. Eu sou estudante da Unisul. A gente está trabalhando no Vida e Carreira um pouco mais sobre a profissão, explorar a nossa profissão, que no caso é naturologia. Então, eu gostaria que você me contasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Oiê, tudo bem? Ai, que legal. Eu tive que fazer essa entrevista na minha época da faculdade. Estou muito feliz de ser chamada para responder também. Então, a minha escolha, eu imagino que tenha sido como a de muita gente, né? Descobrir a naturologia do nada e se encantar. Eu, na verdade, ia fazer direito. Tava até o terceiro ano do ensino médio, estava tudo encaminhado para fazer direito, mas deu uma crise, assim. Meus pais trabalhavam, né, na área da justiça. Então, e eu sempre gostei de criança, então eu pensava, vou ser juíza e vou atuar na vara da família. E é isso. Fazer processo de adoção, pensão, enfim. Mas eu sei que a justiça, né, nem tudo são flores, assim, eu ia me estressar muito. E aí, quando eu pensei nessa parte, né, eu vou me estressar muito com isso. Mas ao mesmo tempo eu quero atuar no cuidado com crianças. E aí eu cogitei por um certo momento fazer medicina, mas eu vi que se eu fizesse medicina, eu ia acabar trabalhando com a parte de cuidados naturais. E aí eu entrei numa crise que eu falei, ué, então peraí, o que eu vou fazer? Faço medicina mesmo, não faço? Pensei em jornalismo, pensei em várias coisas, tá? Mas aí eu joguei pra cima e falei, vou fazer um teste vocacional online mesmo, pra ver o que dá, né? Tava ali sem compromisso. Fiz o teste vocacional, ele era muito completinho, assim, fiquei acho que uma meia hora fazendo. E ele deu além de outros cursos, né, como artes cênicas, jornalismo, direito, como eu já tinha pensado em fazer esses 3 cursos, ele também deu naturologia. E aí eu falei, gente, o que é isso? Aí fui procurar e me encantei. Pensei que, né, uma parte que eu podia cuidar de criança, da área da saúde, mas ao mesmo tempo não é medicina. Então eu lembrei da minha pediatra, lembrei que essa parte da área da saúde, né, principalmente aqui na cidade de Santos, os cuidados integrativos, eu vejo um potencial ali. Então, claro que eu olhei o mercado de trabalho antes para entender a posição das práticas integrativas no SUS, né? Dei uma pesquisada assim, até mesmo para, de certa forma, convencer meus pais de que seria um curso, né, que eu ia conseguir trabalhar com isso. Então, me encantei, assim. Quando eu vi as possibilidades, eu vi que é um curso muito prático, né? A gente tem muita parte teórica, mas eu não ia só ficar sentado no escritório, né, escrevendo coisa e tal. Eu ia realmente botar a mão na massa. E também gostaria de saber um pouquinho mais sobre o seu dia a dia. Quais são as atividades mais típicas? Qual que é a sua rotina profissional? Então, sobre a minha rotina, ela ainda é bem confusa. Não, nem todo dia é igual, nem toda semana é igual a outra. Mas, basicamente, eu tenho 3 modelos, né, de atendimento: domiciliar, no consultório e o modelo online. Online, geralmente, eu só atendo adulto. Como que eu faço esses atendimentos, né? Eu uso práticas que eu posso fazer indicações, ou eu faço algumas atividades com a pessoa, trago algumas reflexões ali, para ver até se é um possível encaminhamento para um outro profissional. O que mais? Eu ensino a pessoa, enfim, práticas de autocuidado mesmo. Já fiz vários tratamentos, como, por exemplo, de questões respiratórias, a gente consegue fazer mesmo à distância, a gente consegue fazer, porque a gente ensina a pessoa a se cuidar, né? Agora, no presencial, na clínica, eu atendo principalmente uma clínica de saúde infantil aqui em Santos, chama Bem Medicina Afetiva. Meu público principal nessa clínica são, obviamente, né, as crianças e algumas mães também acabam atendendo, puérperas, que precisam de cuidar da cicatriz da cesárea, do seio, às vezes uma partezinha ali emocional, receita floral, mas é mais isso, tá? São queixas bem pontuais. E a faixa etária que eu mais atendo é dos 20 dias de vida, que é mais ou menos quando começam ali umas cólicas, sabe? Até uns 3, 4 anos de idade ali. Depois disso, geralmente tem um vácuo ali, até crianças de 8 a 13 anos, 12, 13 anos, que aí eu atendo geralmente mais para tratamentos mais longos. Ou eu faço laser, né? Então algumas consultas e a criança vai embora, ou são tratamentos mais longos para questões mais emocionais. Tá, quando que eu atendo no domiciliar? Quando os pais dessas crianças não querem sair de casa. Então, às vezes é um recém-nascido, né? E é todo um trâmite, assim, pra criança sair de casa, ou ela tá mal. Então, pra não estar expondo a criança, eles preferem que eu vá na casa deles. Principalmente porque o consultório, ele é num prédio comercial que é bem movimentado, ou ele tem ligação com o shopping. Então,
né, imagino que todo esse trâmite ali, eles acabam preferindo que eu vá em casa. E no atendimento de adultos, eu atendo em outro endereço, é meu menor público, de lavada, sim, é meu menor público, mas eu atendo em outro endereço, quando precisa, presencial. E eu vou em casa quando o adulto já tá mais habilitado ou quando é uma pessoa que quer realmente só ter o conforto de não ter que sair de casa pra fazer as práticas. Práticas que eu mais uso é acupuntura, eu tô fazendo agora, né, ainda posso, mas eu uso sim práticas que a gente aprendeu na faculdade, tá? Pra muitos casos a gente consegue sim resolver mesmo com aquele, digamos assim, pouco que a gente sabe, que não é pouco, mas enfim, não é um acupunturista, né? O que mais? Eu uso muito ventosa, eu fiz a especialização, né, em fotobiomodulação, eu uso então um aparelhinho de laser. O laser, ele é assim, eu falo, laser e acupuntura são sim os carros-chefes, eu acho que é interessante sim investir no laser, porque esses casos, né, que eu pego bastante casos, depois posso falar quais que eu pego mais. Aurículo, muita receita de floral, uso muito a roda da vida como uma ferramenta ali de ponte pra conversar, principalmente com os adultos. O que mais que eu uso? A aromaterapia, uso bastante. E também o que que você interpreta como os principais desafios e recompensas da sua profissão? Desafios, eu acredito que é a nossa, principalmente a parte da regulamentação, né? A gente ser reconhecido também pelos órgãos públicos, então toda vez que você vai preencher uma ficha, fazer um cadastro, por exemplo, eu tive que ser MEI, né? Eu sou MEI, e quando eu me formei eu não tinha instrução nenhuma sobre como atuar nessa parte burocrática, porque pelo menos na EMB não é uma coisa que a gente aprende na matéria de negócios, como que você vai gerir, porque de certa forma você é uma empresa. Então eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então eu fui aprendendo conforme a clínica que eu trabalho foi me pedindo, né? Tenho alvará de funcionamento que eu tenho que pagar, não sabia, sou MEI, então eu tenho que pagar uma taxa também, fui aprendendo, né, ali na garra. E essa frustração, né, de toda vez que você vai preencher um formulário, não tem ali o nome da sua profissão, aí você tem que botar outra profissão. Quando você vai se inscrever num evento, e aí eles ou não aceitam, ou falam que não sabem se você pode participar ou não, porque eles aceitam físio, enfermeiro, odonto, aceita todo mundo, mas e o nutrólogo? Às vezes a pessoa nem sabe o que é. A paciência que a gente tem que ter pra toda vez explicar o que faz a nossa profissão, e às vezes ouvir um certo julgamento, mesmo mostrando que você, mesmo falando com muita propriedade, ainda assim acaba, mas chega uma hora que você já não liga mais. E além dessa parte burocrática, eu acho que a outra parte de desafio, né, além do marketing também, é a sua relação profissional. Então você tem que fazer uma construção ali de uma relação, uma rede com outros profissionais, para que eles possam te indicar, para que eles possam entender o valor do seu serviço. E eu sinto mais essa resistência, claramente, dos médicos. Tive sim o privilégio de atuar com médicos que estiveram abertos, né, pediatras que estão abertas, para trabalhar com 2 pediatras, né, que me indicam, mas ainda assim eu sei que de outras áreas é um pouco mais complicado. Então, assim, eu vou colocar na dica, mas se você se especializar principalmente em uma prática, se você falar com propriedade pelo menos em 1 ou 2 práticas, já vai te ajudar muito a oferecer esse serviço para as pessoas, entendeu? Mesmo que não seja nosso objetivo, a gente chega ali passinho de formiga. Como vantagem, eu diria que como é uma profissão que ainda tá ali, né, sendo construída, digamos assim, socialmente, né, para as pessoas, a maioria das pessoas não conhece. E a gente pode levar, né, como eu levei, como uma desvantagem, que a gente tem que explicar, mas como vantagem, eu vejo que, de certa forma, muito provavelmente nós seremos os únicos naturólogos que a pessoa conhece, você entende? Então, nessa parte de concorrência, né, até quando eu encontro colegas, né, naturólogos aqui em Santos, eu não os enxergo como concorrentes, porque eu sei que a gente tá ali na mesma batalha, digamos assim. Mas, de certa forma, é uma vantagem, sim, né, essa parte das pessoas acharem diferente, quererem saber mais e indicarem. Eu acho isso muito legal, porque a gente tem ali a chance de mostrar a naturologia do jeito que a gente quer. Então eu apresento pra essa pessoa a naturologia do jeito que a gente quer. Eu acho que você entendeu, né? Assim, o lado profissional dela não já ter um pré-conceito sobre o que é, porque ela não sabe o que é. Então eu posso construir a imagem da naturologia de um jeito muito positivo pra essa pessoa e já de um jeito muito profissional. Porque pra gente tirar a naturologia de contexto pra um lado que não é o que a nossa profissão, é muito fácil. E a gente vê isso acontecendo direto. Então a gente consegue fazer essa apresentação, assim, eu acho muito legal isso. Uma outra vantagem também é uma coisa que, assim, já ouvi algumas vezes e fico muito feliz quando eu ouço, é quando um paciente fala que você mudou a vida dele, que você cuidou dele ou do filho, né? De um jeito que nenhum outro profissional cuidou. Perguntas que você faz, práticas que você faz, que a pessoa às vezes não conhecia, ou que fizeram muito bem pra essa pessoa. Enfim, saber que você realmente faz a diferença, que você realmente olha pra essa pessoa do jeito que ela precisa ser olhada, enfim. Eu acho que isso é muito legal, muito gratificante, assim, realmente perceber que a gente faz uma diferença de verdade, sabe? Que a gente não fica tapando só com a peneira, que a gente tenta entender a questão, a queixa, entender qual a prática que eu vou usar com essa pessoa. Eu acho que seria isso, assim, é mais a vantagem. E, ó, uma vantagem, que eu também trouxe da desvantagem, que é dos órgãos públicos, né? De certa forma, a gente tá encaminhando ali pra um lado positivo. Acho que a gente se formou, né? Está se formando numa época que é muito boa já da natologia, que se fosse alguns anos atrás, talvez não seria tanto, né? Porque o pessoal da Brana, enfim,
tá indo bastante atrás das coisas pra gente. Então, eu considero, sim, que é uma profissão que tem muito ainda a crescer. E não uma profissão que está em decrescência, né? Ela está em crescência. Então, é uma outra vantagem. As pessoas estão, sim, buscando cada vez mais cuidar de forma natural. Então, Eu também gostaria de saber um pouquinho mais, dentro da naturologia, qual a vertente que você decidiu seguir? eu decidi seguir a medicina chinesa. Tô cursando a pós em medicina chinesa, mas assim que eu saí da faculdade, eu já fiz uma especialização em pediatria chinesa, né? Não é uma pós, é uma especialização, é um curso. E então, pediatria chinesa, na verdade, se eu tivesse que falar assim mais específico, pediatria chinesa. Mas eu também faço uso da medicina botânica, quando a gente fala da parte de óleos essenciais e de floral. Do Ayurveda, eu praticamente não uso, confesso que não uso. Não foi uma área que eu me identifiquei tanto. Acho que tem outros profissionais ali que sabem muito mais que eu, assim, nessa parte. Então, até quando eu vejo que o paciente quer mais essa parte, assim, acabo indicando, sem problema algum. Mas eu uso do Ayurveda a parte do Shantala, que é a massagem, né? Que a gente usa nas crianças. Aí eu junto Shantala com Tuiná, que é a massagem chinesa, e dá super certo. Oi, Ju, muito obrigada por disponibilizar aí um tempinho para responder as perguntas. Te agradeço. Foi muito legal entender um pouco mais desse seu mundo, né, da naturologia, que existem várias vertentes. Legal que você entrou para essa área mais infantil, né? E fico muito feliz de conhecer um pouco mais.